A tia, em vez de dar pausa, desligou o vídeo. Então, continuando. Vamos lá. Página 338. Início da colonização. Bom, quando o rei de Portugal soube das terras brasileiras, ele não deu lá muita importância, mas porque ele achava que não era só uma ilha, né? Ele queria mais terra, mas a princípio era uma ilha, então para ele estava bom. Ele então pede que se organize uma expedição exploradora, porque ele precisava saber o que tinha nessas terras. Ah, encontrou terras, tá, mas o que tem? Tem gente morando lá. Então, precisa saber o que tem lá. E aí, em 1501, vem a primeira expedição colonizadora que descobre que as terras brasileiras não são uma ilha, é uma grande extensão. Então, deixa de ser chamada, nessa primeira expedição colonizadora, em 1501, deixa de ser chamada Ilha de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, para ser chamada Terra de Santa Cruz, certo? Deixa de ser ilha para ser Terra de Santa Cruz. E nessa primeira expedição foi descoberta árvores do pau-brasil. E esse pau-brasil, ele é muito valorizado em Portugal, na Europa toda, por conta da sua tinta, que é uma árvore que eles extraem essa tinta e usam para produzir tinta de tecido, tinta mesmo comum, até um rougezinho que as pessoas usavam aqui assim para dar uma cor, né? Era como se fosse um talco tingido de vermelhinho para dar uma cor aqui, porque eles eram muito branquinhos, eles usavam isso aqui para dar um sinal assim de saúde, de ser saudável, né? Bom, e aí, com essa informação em mãos, o rei de Portugal então decide organizar uma outra expedição, que é uma expedição exploradora, mas ele pede que Américo Vespúcio comande essa expedição, porque ele queria saber o tanto de pau-brasil que realmente tinha, já que a terra era imensa e a primeira expedição descobriu essa imensidade de terras, né, que a gente pode ver aqui no mapa da página 338, o quanto de litoral tinha, e que em volta de todo esse litoral havia muito pau-brasil. Então, a segunda expedição exploradora, o rei de Portugal pede a Américo Vespúcio, conforme vocês já viram no vídeo, né, que ele vá para lá e crie feitorias. O que eram as feitorias? Eram grandes galpões para que pudesse armazenar a madeira que os índios retiravam. Então, eles iam dar as bugigangas aos índios para que eles retirassem a madeira e guardassem para eles, conforme vocês também viram nos vídeos, né, na historinha, eles iam pagar os índios bugigangas para que os índios tirassem essas madeiras e colocassem nessas feitorias. Essas feitorias eram construídas sempre próximo ao porto para que ficasse fácil de tirar da feitoria e botar dentro das embarcações. A primeira feitoria feita no Brasil foi aqui no estado do Rio de Janeiro, em Cabo Frio, a feitoria de Cabo Frio, que esse prédio ainda existe lá, tá? Esse prédio existe, se tornou um museu, e quando você for passear em Cabo Frio, peça ao papai ou à mamãe que levar você para ir visitar essa feitoria, e aí você vai entender direitinho como funcionava lá a feitoria, como foi construída, a localização dela, se era próximo da água, se não era, aí você vê isso, tá ok? Bom, então Américo Vespúcio vem, constrói a feitoria de Cabo Frio e vai a outras partes do litoral também construindo feitorias, mas a primeira foi aqui em Cabo Frio. Construídas essas feitorias, para o rei de Portugal estava tudo bem. Só que
a França, a Holanda, alguns outros reinos da Europa não concordavam com o Tratado de Tordesilhas, achando que era injusto somente Portugal e Espanha terem domínio, posse das terras encontradas. Acontece que Portugal e Espanha eram os grandes navegadores daquela época, né? Eles tinham grandes experiências. Portugal tinha a melhor escola de navegador, a escola de Sabres, e que todos os reinos levavam seus navegadores para lá para aprender com os portugueses a navegar. Então, em vista disso, como eles eram os melhores navegadores, eles que encontraram as terras, então ficou mais fácil determinar que o Tratado de Tordesilhas fosse isso e as terras ficassem entre Portugal e Espanha. Só que com isso, a França não concordou muito e ela não achava justo. Então a França e outros piratas roubavam madeira dessas feitorias para vender para a França e a França mesmo roubava a madeira lá para uso próprio. E como o Brasil tem uma grande extensão territorial, mesmo nesta época do Tratado de Tordesilhas, né, que o mapa do Brasil era uma parte muito menor do que é hoje, nesse Tratado de Tordesilhas, era muito difícil de tomar conta de todo esse litoral, muito difícil, muito trabalhoso, porque se tivesse um grupo de navegadores tomando conta lá no norte, eles atacavam no sul. Se eles estavam no leste, eles atacavam no norte. Se estavam no sul, atacavam. E assim, aquela confusão toda. Porque imagina colocar embarcações em todo esse litoral para tomar conta. Era muito difícil. Então, os piratas atacavam muito as feitorias, roubavam muito, contrabandeavam muito madeira. E o que é contrabando? Contrabando é o comércio ilegal, tá? Então, eles roubavam muito. O rei de Portugal, então, decide tomar uma outra atitude. Criar expedições colonizadoras. Bom, não tem jeito de eu mandar gente para lá para tomar conta, então vou mandar gente para morar, para cuidar da terra, né? E aí ele organiza a primeira expedição colonizadora, que ele chama Martim Afonso para chefiar essa expedição e levar pessoas para lá, para o Brasil, para colonizar, para morar aqui e cuidar dessas terras. Então, o objetivo da expedição colonizadora era ocupar a terra. E os governantes portugueses, então, enviavam pessoas para vir. Tranquilo, mandou um monte de gente para cá. Na página 339, crianças, vamos lá, no segundo parágrafo, onde começa assim, a expedição colonizadora. Na segunda linha, no final dele, ele fala que a expedição colonizadora, ela tinha vários objetivos importantes. Vocês vão sublinhar esse aí. Tinha vários objetivos. Primeiro, evitar a presença dos franceses, que os franceses queriam tomar essas terras e colonizar aqueles pedaços de onde eles ocupavam. Segundo, procurar novas riquezas, para ver que se era só o pau-brasil aqui, não é possível que terras tão grandes não tivessem outras riquezas. E eles já desconfiavam que havia outras riquezas, né? Então, procurar novas riquezas, iniciar a ocupação portuguesa no território, além de trazer muitas pessoas. E eles trazem não só pessoas nessas expedições, eles trazem sementes, instrumentos agrícolas, animais domésticos, como boi, vaca, galinha, pato, cachorro, que não existiam aqui. Esses animais foram todos tragos da Europa para cá na época da colonização.
Então, em 1532, Martim Afonso de Souza funda a primeira vila da colônia portuguesa, a Vila de São Vicente. A atual cidade de São Vicente ainda existe no litoral de São Paulo. Esse momento, ele é considerado o início, a marca fundamental do início da colonização no Brasil, que tem até aqui no livro de vocês uma imagem na fundação de São Vicente. As caravelas portuguesas, aqui próximo ao litoral, portugueses e índios trabalhando para os portugueses, carregando madeira para construir as primeiras construções de uma vila, que eram sempre a igreja, porque Portugal é um país católico, uma feitoria, uma casa de comando, né, que é como se fosse uma casa de um governador, de um responsável pelaquela vila, e aí começa a surgir ao redor, assim, outras construções de moradia, certo? Então, sublinhe essa parte, quais eram os principais objetivos, e vamos entender mais um pouquinho. O rei de Portugal, ele queria mandar gente para cá, precisava mandar gente para cá para colonizar. Então, quem ele ia mandar? Ele começa a espalhar boatos na cidade que a terra era maravilhosa, que tinha de tudo. Até no vídeo tem um pedaço muito engraçado que fala: tem pezinhos de tortas de maçã, tortas, não sei o que eu quero, vai lá e pega a torta no pezinho, né? As mulheres são maravilhosas, aqui os homens são trabalhadores. Então, eram índios, né? Poucas pessoas se interessaram. Então, o que o rei então decide? Pega os degregados. Quem são os degregados? São aquelas pessoas que são deixadas de lado na sociedade. Eram ladrões, eram assassinos, pessoas que estavam presas por ter cometido algum crime na coroa portuguesa em Portugal. Então, ele chama essas pessoas e fala assim: olha só, você vai ser livre, você vai ficar livre, eu vou te dar terras, instrumentos para você trabalhar, vou te dar sementes, você vai para as terras novas, para o mundo novo, e lá você vai criar e você vai ter sua família e o seu crime acabou. Muitos vieram, claro, ia continuar preso ou vinha para um lugar distante para ter uma vida nova. Muitos vieram. Então, a maioria dessas pessoas que vieram para cá eram degregados, pessoas que eram deixadas de lado na sociedade porque cometeram algum crime. E aí essas pessoas vieram para cá com sua família e ganharam um pedaço de terra, sempre próximo ao litoral, para ficar de olho nos franceses e nos piratas. E ali eles começaram uma vida nova, pegaram suas terras, no tamanho de um sítio, ou terras grandes ou menores, e construíam ali, povoavam, né, constituíam famílias, plantavam e tomavam conta da terra. Esse foi o objetivo da expedição colonizadora. Então, a primeira colônia fundada aqui no Brasil, primeira vila, foi a Vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, que essa cidade existe até hoje, a cidade de São Vicente. Tá bom? Entendido até aqui? Vocês têm o exercício da página 339 para fazer e vocês vão responder no caderno. Não é para responder no livro, que não tem espaço. Se responder no livro vai ficar tudo emboladinho. Então, caderno, cabeçalho, semas, data, professora, disciplina, história. E aí vocês vão. Atividade do livro de história da página 339. 1. Aí você copia a pergunta. Analise a imagem acima e responda as questões do caderno. A. Quem é representado na tela? Quem é que está aqui? Está desenhado quem aqui? Quem que está aqui desenhado? Chineses? Animais? Quem são as pessoas que estão aqui representadas? B. Quem chama mais atenção na imagem? E qual era o objetivo da extração do pau-brasil? Ok? Vou fazer o outro vídeo
para a segunda parte da aula, que são as capitanias hereditárias. Me aguardem.